Oi, Manu. Tudo bem? Me conta como é que tá aí. Bora conversar sobre como manter uma mente magra, né? Sabotadores internos. Eu vou tirar esse filtro porque não adianta, eu não consigo. Tudo bem? Vamos lá então hoje conversar sobre sabotadores internos, na verdade, sobre aprender a identificar, né, alguns sabotadores. Porque antes, né, por favor, digam se estão me vendo. Oi, Lê! Estão me vendo, me ouvindo? Está tudo bem? Manda coração. Amo, amo, amo. Vamos lá. Então, assim, hoje, na verdade, é bem um bate-papo pra gente poder conversar sobre alguns pensamentos disfuncionais, né, que a gente tem em relação ao comportamento alimentar. Porque o que acontece, né? A gente começa a dieta e começam a ouvir alguns pensamentos que nos fazem querer sair da dieta. Porém, a dieta, a alimentação, é apenas um dos aspectos que a gente tem na nossa vida, né? Então, essa live eu me inspirei bastante num livro chamado Inteligência Positiva, que ele fala bastante dos tipos de sabotadores. A nossa mente, ela foi moldada pela evolução para nos proteger, né? Então, só que às vezes ela quer nos proteger de um jeito meio tóxico, eu sempre falo. Porque ela quer nos proteger meio que sem raciocínio. Então, por exemplo, tem vários tipos de sabotadores e todo mundo tem, tá? Então, tem algumas pessoas que têm alguns tipos de sabotador mais presentes e outros não tão presentes, mas todo mundo tem sabotador. Quais os pensamentos? Tem algumas categorias que a gente pode pensar em categorizar, como a gente fala isso como se fosse uma autocrítica. Por exemplo, que é um dos sabotadores que todo mundo tem em maior ou menor grau, é de se autocriticar, né? Então é o sabotador crítico, que é: tu não vai conseguir, tu nunca fez isso antes, porque agora tu vai conseguir. Sabe, essas coisas que a gente liga bastante pra autoestima, isso acontece também. Mas duvidar de si mesmo, sabe? Então, o sabotador, que é o mais clássico, que é o crítico, faz você estar sempre repensando. E aí, fica difícil de você dar aquele passo a mais para sair da zona de conforto, né? Não sei quem já teve esses pensamentos de crítica. Eu vou falando e aí vocês vão falando se já tiveram, se já passaram por isso, vão me comentando. Então, hoje eu vou pegar emprestado uma das ferramentas que eu uso no meu atendimento. E claro que no meu atendimento isso fica muito mais personalizado, né? Eu vejo com a pessoa, né? O crítico é complicado. E todo mundo tem, ou em maior ou menor grau. Mas calma que, principalmente tudo, a gente vai fazer na consulta particular. Eu vou listando os pensamentos, porque assim, gente, às vezes a gente não se dá conta. Hoje o meu intuito é que quando venham esses pensamentos, vocês consigam identificar, porque assim, ó, parece bobeira, parece besteira, mas às vezes a gente não consegue identificar sentimentos, identificar pensamentos. E é aquela máxima, né? Se você sabe identificar o problema, você sabe achar a solução. O problema é que às vezes a gente está tão submerso em pensamentos, em pensar em sentimentos, que a gente não consegue separar. Então, hoje, a minha ideia é te falar alguns comportamentos que a gente tem, alguns pensamentos, para vocês pensarem e sabe, colocar como se fosse uma etiqueta,
sabe? Assim como lá na infância a gente sabe, a gente começa a aprender os nossos sentimentos, como o que é tristeza, o que é felicidade, o que é amor. Então a gente vai tagueando os sentimentos. O meu pensamento hoje é a gente etiquetar os sabotadores. Porque daí, sabendo que existem sabotadores e deixando isso vocês aliviadas de que todo mundo tem esses pensamentos, porque às vezes a gente olha lá, eu brinco muito com a Graciane Barbosa, né? Mas assim, todo mundo, por mais disciplinado que seja, tem pensamentos disfuncionais ou sabotadores, né? Eu vou começar a elencar aqui, e aí vocês vão só checando, assim, sabe? Ah, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu comigo. Porque, assim, sabendo que todo mundo pode passar por isso, que você não é bicho fora da curva, que todo mundo passa por isso, eu também passo por isso, mas é muito mais fácil quando a gente consegue identificar. Então fica a dica de livro ali, tem e-book também, tem audiolivro. O Inteligência Positiva, ele foi feito, na verdade, para o meio corporativo, assim, sabe? Big techs, empresários, enfim. Então, a ideia é que a equipe se conheça e aí trabalhar em que a equipe seja mais produtiva, né? Então, a ideia do livro é para o ambiente corporativo, mas a gente consegue extrapolar, porque como ele foca na pessoa, no indivíduo, a gente consegue extrapolar isso para nossa vida e conseguir adaptar melhor, né? Então, assim, tem alguns clássicos, né? Então, eu vou falando alguns e vocês vão me dizendo se faz sentido ou não, se vocês já passaram. Então, tem um que eu chamo que é a vontadezinha, né? O que é a vontadezinha? A gente já falou até em uma das lives sobre os tipos de fome, né? E aí a gente linka com esse sabotador, que é quando você sente o cheiro ou vê alguma comida deliciosa. Às vezes, você não tá com fome, mas só de ver e sentir o cheiro... Oi, Duda. Só de ver e sentir o cheiro dá uma vontade de comer, dá uma vontadezinha, né? Então, a gente já conversou sobre tipos de fome em outra live e tudo que eu vou falar aqui, eu não tô falando de fome fisiológica, tá? Oi, Bri, eu não tô falando de fome, aquela fome física, sabe? Que você fica com dor na barriga, que faz tempo que você não comeu, que você tá fraca. Então, esses sabotadores aqui são mais pra a vontade hedônica, que a gente chama, que é o apetite, que é a vontade, não que seja uma necessidade do corpo de fato. Então, um dos clássicos sabotadores, que são um tipo de vontade de comer, é quando a gente vê e sente o cheiro. E aí é muito importante esse pulo do gato, a fração de segundos que leva entre você ver, sentir o cheiro e conseguir identificar que isso não é fome, que isso é vontade e que isso é um sabotador. Por quê? Porque você vai se olhar, por exemplo, hoje, eu acho que foi hoje, eu tava passando, fui no mercado, daí no passar tinha uma banca com os bolos mais lindos da vida. Ui, gente, problemas técnicos, tô aqui, tá tudo bem. Meu tripé caiu, tá aqui, tá todo mundo vivo, todo mundo caiu. E daí, menina, passei ali e vi uns bolos, assim, parecendo bolo de vó, assim, lindo, assim, sabe? E eu tinha acabado de almoçar. Eu olhei assim, e aí veio o sabotador. Mas esse bolo tá com uma cara linda, hein? Vai lá, pega um pedaço. E assim, gente, é uma fração de segundos muito pequena entre vir esse pensamento, você identificar. Não, peraí. Tá, não, o bolo tá lindo, maravilhoso. Parabéns pra moça lá que fez o bolo. Mas eu acabei de almoçar.
né? Então, assim, tá tudo bem, tá lindo o bolo, vai ficar lindo. E passa. E passei, né? E aí me lembrei de passar esse caso pra vocês. E assim, isso é uma coisa que acontece absolutamente todos os dias, a todo momento. Então, saber identificar que aquilo que você ficou com vontade de comer só porque você viu ou sentiu o cheiro é um sabotador, que é o sabotador que eu chamo de vontadezinha, né? Então, aquela fração de segundo entre você de fato ir lá e comprar e comer é segundos antes. Então, assim, veio o pensamento, não, peraí. Isto não é fome, é vontade. É a vontadezinha. Então, comecem a assimilar que, bom, quando eu vi uma coisa, senti o cheiro, né, não é fome. É vontade porque você viu aquilo. E linkando com isso, não sei se eu fiz stories, se eu fiz vídeo, enfim, um parênteses é deixar sempre aonde você conseguir ver frutas, legumes, verduras, iogurte natural. Então, tudo que você sabe que se você ver e der vontade, você vai comer aquilo que tá prescrito ou é mais saudável. Porque a partir do momento que você deixa visível, pensem, se você pega e faz um bolo lindo, maravilhoso, aí você come uma fatia e tá satisfeito. Se você deixa aquele bolo lá em cima de qualquer lugar aonde você consegue ver a todo momento, fatalmente você vai dar uma passadinha, pegar só um pedacinho, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Outra coisa, lá na geladeira, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas não moram sozinhas, né? Tem outras pessoas que moram com ela, e aí a pessoa vai lá e deixa, sei lá, Nutella não, porque Nutella não vai na geladeira, né? Mas sei lá, deixa alguma coisa muito apetitosa bem na frente, assim. Então, você vai lá e esconde, né? A máxima do que os olhos não veem, o coração não sente, aí pega, né? Então, quando a gente fala em pensamento magro, em como você vai conseguir enfrentar qualquer tipo de dieta e qualquer regramento que você tenha, saber identificar o que vai te sabotar é imprescindível. Então, este pensamento, tipo assim, porque eu vi, porque eu senti o cheiro, não é fome, isso ajuda, assim, olha, muitas porcentagens, muito, porque o que nos quebra não é a fome de verdade, né? Quando a gente vai seguir um plano alimentar, uma dieta, são essas vontades fora de contextos, tá? Então, eu pego esse pensamento que todo mundo vai ter, mas uma pessoa que tem um pensamento magro, porque assim, gente, o que eu falei hoje nos stories, não sei quem acompanhou, mas para emagrecer, para mudar os hábitos, para ser consistente, a gente tem que mudar a cabeça. Por isso que ter um pensamento magro vai te manter magra. Então, eu não falo não só em conseguir emagrecer, porque isso se fizer acompanhamento, se fizer tudo certinho, você vai conseguir emagrecer, mas principalmente de manter peso, né? Então, hoje em dia é bastante comum as pessoas conseguirem emagrecer, dá alguns meses, vão voltando aos velhos hábitos e engordam tudo de novo. E aí entra num efeito sanfona muito grande. Por quê? Porque não mudaram o pensamento, não mudaram a cabeça. O pensamento não é magro, né? Então faz super sentido a gente ir treinando o nosso cérebro, porque ele vai vir esses pensamentos sempre, tá? É aquela que tem do desenho animado, né? Que é o anjinho e o diabinho. Então vai estar sempre essa luta interna na sua cabeça de não continua, faz isso, come isso, e um outro que é não, peraí, isso é vontade, isso vai passar, porque assim, e passa, tá? Me pego como exemplo, passei pelo bolo e fui fazer minhas compras lá, fiz o que eu tinha que fazer, e gente, eu não lembrei mais, eu lembrei pra trazer aqui pra live, porque passa, vontade passa, a fome não, quando você tiver com fome, vai roncar a barriga, vai dar dor de cabeça,
vai dar tontura, a fome física você não vai conseguir esquecer. Mas esse pensamento, esse sabotador, essa fome hedônica, esse apetite, ele vai passar. Você vai ver visualmente ali aquele bolo, eu falo bolo por causa do que aconteceu hoje. Você vai ver aquele alimento, enfim, e aí você vai pensar, não, tudo bem, isso é só um sabotador querendo me sabotar. Volta lá, vamos voltar pro foco, não tô com fome, bora lá. Porque assim, isso é uma coisa, comer é uma coisa que a gente faz no mínimo 5 vezes por dia. E o resultado de uma dieta que funcione é que em cada uma das escolhas que você faça no dia, você aprenda a identificar o que é melhor e colocar em prática, né? Porque a gente sabe o que é saudável, né? Claro que no acompanhamento nutricional eu faço acompanhamento e eu faço exatamente personalidade para aquela pessoa, né? Tanto de questões de rotina, questões de sabor, assim. Mas no público em geral, as pessoas sabem o que faz bem, né? Hoje em dia, se qualquer Google você sabe de alimentos que fazem bem, que fazem mal. Então, hoje em dia, não é por falta de conhecimento e informação. Isso é bem engraçado, né? Na era da informação, que a gente tem muita informação, é uma das épocas que a gente está com uma crescente de obesidade, de sobrepeso, né? Atualmente saiu uma pesquisa que 60% da população brasileira hoje está com sobrepeso e obesidade. Isso é uma tendência mundial. Então, assim, tentar educar o nosso cérebro novamente é o que vai manter você tanto focado na dieta, quanto depois manter os resultados, ter um pensamento magro. E assim, eu gosto de extrapolar, porque esse autocontrole que a gente acaba treinando, e assim, gente, não é fácil, né? Então, assim, vai vir o pensamento, vai vir a vontade, você vai ter que não fazer e saber que isso é um sabotador, que isso vai passar. Mas é a soma de várias vezes que você vai escolhendo, né? Depois que vem esse pensamento, que você vai escolher não sucumbir à vontade, essa soma é que vai dar o resultado do sucesso, né? E eu gosto de extrapolar isso porque, assim, gente, isso é fato, assim. Eu acompanho muitas mulheres, principalmente mulheres do meu público de atendimento. E é uma coisa muito bacana, assim, porque quando eu começo o atendimento, é visível, assim, a pessoa tá bem cansada, tá inchada, tá várias questões. Até eu me emociono. Daí lá na segunda consulta a pessoa já vem sabe, com um rímel, já vem um pouquinho mais maquiada. E isso vai numa crescente, porque assim, várias pacientes minhas ou foram promovidas, ou começaram a empreender, saíram de casamentos ruins, relacionamentos ruins, porque assim, não é porque eu tô magra, tô bela, agora vou chutar. Não, é porque a pessoa começou a se reconhecer. A pessoa começou a se dar valor. E não tem nada mais lindo do que uma mulher que sabe o seu valor. Sabe? Então, voltando para os pensamentos disfuncionais. Quando a gente treina o nosso cérebro para ser forte, né, e para passar por isso, a gente consegue ser forte em vários aspectos da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, porque a alimentação é uma parte da sua vida, né? Mas se você treina o seu cérebro para ser forte, você vai ser forte em outros aspectos da sua vida. A dieta, o emagrecimento, a reeducação alimentar
vai te dar força literalmente, né? Tanto nutricionalmente falando, né? Porque você vai conseguir nutrir o seu corpo, né? Porque é uma coisa muito engraçada, né? É a mesma coisa que a gente querer abastecer um carro com água e querer que ele consiga desenvolver, né? Hoje, atualmente, a gente faz isso, né? A gente tem uma alimentação tão pobre em nutrientes e aí não sabe porque tem problema de memória, porque tem problema de intestino, porque tá sempre estressada. O corpo precisa de nutrientes, né? Então, quando a gente arruma a alimentação e a gente pega esses sabotadores e coloca eles bem quietinhos lá no cantinho deles, você consegue evoluir mais, né? E ser mais forte, tanto psicologicamente, né? Quanto fisicamente mesmo, né? Isso é uma coisa muito linda, tá? Então, um dos sabotadores que são bem aguçados quando a gente tá falando em processo de emagrecimento, de pensamento magro, é esse, a vontadezinha, né? De olhar e sentir cheiro. E tem outro, eu peguei 2, tá, gente? 3, na verdade, que é o crítica, que foi o primeiro, né? Que é o sabotador que vai falar que você nunca vai conseguir, que emagrecer não é pra você, que essa gente de academia é tudo louca, que corre 7 horas da manhã. Então, assim, o sabotador crítico quando a gente fala de emagrecimento, ele tá aí, e aí como que você vai combater isso? Eu sempre falo pra ver outros aspectos da vida, sabe? Pensa em alguma coisa que você tinha que fazer, que era muito difícil e que você conseguiu. E aí, sei lá, conseguir um emprego, passar na prova da carteira de motorista, comprar seu carro, comprar sua casa. Alguma coisa que, assim, é uma vitória muito grande. Então, assim, pense nisso. Poxa, eu consegui fazer isso, por que eu não vou conseguir não resistir a uma fatia de bolo? Né? Então, esse crítico tem que pegar aspectos da sua vida que você já venceu. E uma coisa é fato, gente. Se tem uma pessoa que conseguiu, é porque dá, né? Eu sempre penso isso, assim. Então, se tem uma pessoa que tá lá, que faz isso, por mais difícil que seja chegar lá, alguém conseguiu, né? Então, é se empoderar mesmo de saber que você já conseguiu várias coisas na sua vida e que isso vai ser só mais uma. Vai ser difícil, vai, como tudo na vida é no começo, né? Começa muito difícil, depois você se acostuma e depois fica fácil, vira um hábito, tá? O outro é vontadezinha, que a gente já falou bastante. E o outro que pega bastante, esse eu vou tomar até amanhã. Vamos deixando o coraçãozinho aí, que eu amo. Gente do céu, tá quase terminando. Ó, um outro que é o sabotador. E esse, gente, agora, quinta-feira, perto do final de semana, então, assim, é bem fácil de cair. Que é o sabotador do merecimento. Clássico esse, né? Vão colocando aí se vocês já veio esse sabotador. Ai, eu fui a semana toda na academia. Semana toda, segunda a quinta. Ai, eu já tô há 4 dias fazendo dieta. Eu mereço tal coisa. Eu mereço pedir uma pizza. Eu mereço tomar 3 taças de vinho. O sabotador merecimento, pra mim, eu acho que ele é um dos piores. Por quê? Ele parece que é pra te fazer bem. Autocuidado, eu me amo, vai dar tudo certo. Mas na verdade, se você vai seguir uma dieta só de segunda a quinta, extrapolar sexta, sábado, domingo, aí eu mereço chocolate, eu mereço sorvete, eu mereço pizza, eu mereço não ir na academia 3 dias, porque eu já fui segunda a quinta, então eu mereço descansar. Pensa, numa semana de 7, se 3 dias você não segue uma rotina de cuidado, de dieta, de exercício, é praticamente metade da semana.
Não tem como ter resultado fazendo metade. Você vai ter 50% de resultado. Se você queria emagrecer tantos quilos, você vai emagrecer a metade disso, né? Porque você tá fazendo a metade do esforço que deveria fazer. Então, o sabotador merecimento, quando ele vier, você identifica que ele é um sabotador. Porque você merece, na verdade, entrar na roupa que você gosta. Você merece ser saudável. Você merece ter um intestino regulado. Você merece ter o sono tranquilo. Você merece não ser estressada. Você merece ter uma pele bonita, né? E assim, um jantar, uma coisa super especial, tudo bem. Mas sexta, sábado, domingo, a gente começa já na quinta-feira a meter o pé na jaca, né? Então, quando vier o sabotador merecimento, pensa que quando vier, eu mereço não fazer exercício porque eu já fiz 3 dias. Eu mereço sair da dieta. Pensa que você merece coisas melhores. Você merece tudo aquilo que eu falei de bom que você vai conquistar se você parar de ouvir esses sabotadores. Então, o pensamento magro, tem vários outros sabotadores que eu trabalho nas minhas consultas. Então, tem vários mesmo. Mas que durante o meu atendimento eu consigo ver com a pessoa qual que é mais forte, como que a gente pode combater, e aí eu dou dicas de como que a gente pode combater também. Eu fiz um curso muito legal de como se fosse de coaching, sabe? Então, ele me dá bastante ferramentas, assim, de autoeficácia, de motivar a pessoa, assim, e de fazer a pessoa pensar, assim, sabe? Porque às vezes, como eu falei, a gente é tão atropelada pelo dia a dia, pela rotina, que a gente acaba vivendo no automático, né? Então, o que é o viver no automático? Vem o sabotador da vontadezinha, olhou, comeu. Vem o sabotador do crítico, você não consegue, não consigo mesmo. Vem o sabotador do merecimento, tu merece uma pizza, mereço mesmo. Sabe? A pessoa tá sempre sucumbindo a esses pensamentos que são pensamentos disfuncionais, que não são de uma pessoa com um pensamento magro, tá? Então, coloquei só 3 de vários que existem e de vários que eu trabalho no meu atendimento, nas minhas consultas, e enfim, são várias ferramentas que eu uso em todas as consultas de retorno para ajudar as pessoas mesmo, porque não é só a comida. Porque assim, se fosse somente alimentação, e é muito importante que seja um atendimento, uma dieta individualizada para a pessoa, com os macronutrientes, com micronutrientes, com o horário correto dentro da rotina, perfeito, isso é importante também. Mas fornecer ferramentas para as pessoas abrirem os olhos, sabe? E conseguir manter a dieta. Eu trabalho bastante nos meus atendimentos e hoje eu trouxe um pedacinho aqui de como é que é um atendimento meu, tá? Alguma dúvida? Não perdi ninguém? Então, é isso, gente. Pra ter um pensamento... Aline, já tá terminando? Já... Então, para ter um pensamento magro, a gente precisa combater os pensamentos disfuncionais, os pensamentos que vão querer e vão vir, né? E isso, assim, não pense em... meu Deus, é só... não tem problema. Vai ficar no YouTube, tá? Semana que vem eu vou postar no YouTube essa live completa, tá, gente? Na terça-feira eu coloco lá no YouTube e vocês conseguem ver inteirinha, tá? Mas resumindo, a ideia é tentar sempre... vai ter sempre um diabinho aqui falando alguma coisa e vai ter sempre um anjinho. Então, a ideia, bem graficamente, é ouvir mais o anjinho, porque é ele que vai querer o seu bem, né? Então, você merece ser uma pessoa mais saudável, você consegue manter uma dieta, porque se uma pessoa... Gente, tem gente que emagrece 20 quilos em um ano, sem cirurgia. Por que você não vai conseguir? Você é uma pessoa como qualquer outra.
né? Tem pessoas que têm filho, poxa, pare uma criança, cria uma criança e acha que não vai conseguir seguir uma dieta. Poxa vida! Olha a força que você tem, olha tudo que você já fez. Você não vai conseguir resistir a um bolo, a uma pizza? Por favor, né? E não tô dizendo que não vá em algum momento comer esses alimentos. Mas, meu diabinho matou meu anjinho. Tu vai ver, Letícia. É isso, gente. Vai ter, tá? Vão ter pensamentos que vão querer nos sabotar. Isso é fato, tá? E isso acontece com todo mundo. Mas nada de matar o anjinho, tá? Vai lá, resgata, sobrevive, carrega ele pra ele voltar, porque ele sempre... Claro que às vezes a gente tem uns sabotadores muito, muito, muito agressivos mesmo, muito mais fortes do que os pensamentos funcionais, do que os pensamentos macro. Mas é uma forma de tentar, sabe? E talvez você não consiga, vai vir o pensamento, tu vai identificar, e aí, mas vai comer o bolo. E aí, o que acontece é pensar, tudo bem, isso foi um treinamento. O que eu aprendi nisso? Quanto tempo levou entre vir o pensamento de me fazer comer e eu, de fato, comer? Da próxima vez, eu vou resistir. E se não rolar, vai tentando. É um processo, né? Mas depois, quando passa assim e você conseguiu resistir, é muito bom também. Então, são várias pequenas vitórias que no final a gente consegue uma vitória grande. Certo? Mande o coraçãozinho. Muito obrigada por quem me viu até aqui. Eu fiz com muito, muito, muito amor. Essa live completinha vai estar lá no canal do YouTube da semana que vem. Se você quiser saber todos os sabotadores que existem e como conseguir combatê-los, entra aí no direct, me chama pra gente agendar uma consulta ou me chama pelo WhatsApp. Se não, também pode me chamar por e-mail, pelo WhatsApp, que daí a gente agenda e começa a enfrentar todos os sabotadores. Tá bom? Um beijo, boa noite!